Olá, vamos direto ao ponto hoje. Temos aqui bastante material sobre a questão palestina. Sim, artigos, notas, pesquisas variadas. E a ideia é justamente organizar os pontos mais importantes, né? É um tema bem complexo, mas que aparece muito em Enem, em vestibulares. Exatamente, fundamental para quem está estudando. E olhar para a história, como esses documentos permitem, ajuda muito a entender o presente. Com certeza. Sem as raízes fica difícil, né? Impossível conectar os pontos atuais, as notícias e o que pode cair na prova. Bom, começando então lá atrás. Os materiais lembram a presença hebraica antiga na Palestina. Isso, bem antes de Cristo. Aí vem o domínio romano, por volta de 63 a.C., e um evento-chave, a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Que marca o início da diáspora judaica, né? A dispersão. Exato. Eles se espalham, principalmente pela Europa, mas mantêm os laços culturais e sofrem perseguição também, claro. E o que é fascinante, e algumas fontes destacam bem, é como essa ligação, essa memória da terra persistiu, sabe? Uhum. Mesmo depois de séculos. E isso foi, assim, o combustível para o movimento sionista no finalzinho do século XIX. Aquele movimento que defendia a volta à criação de um Estado judaico da Palestina. Exato. Impulsionou o retorno de muitos judeus para a região. E essa chegada maior de judeus, fim do século XIX, começo do XX, bom, um dos artigos descreve bem os atritos que isso gerou com a população árabe que já vivia lá. Sim, começam as tensões. Depois da Primeira Guerra, tem a questão do mandato britânico. A Grã-Bretanha passa a administrar a região e apoia a ideia de um lar nacional judaico. Um apoio que foi controverso. E não podemos esquecer o impacto brutal do Holocausto na Segunda Guerra. Sem dúvida. Os documentos ressaltam como isso intensificou demais a busca por um refúgio, por segurança. E é nesse contexto todo que a ONU entra em cena. Em 1947, propõe a partilha da Palestina. Certo. A famosa Resolução 181. Isso. Davam 57% do território para um Estado judeu e o restante para um Estado árabe. Jerusalém ficaria sob regime internacional. A ONU aprova, mas os países árabes e os palestinos rejeitam a partilha. E aí, em 1948, David Ben-Gurion declara a criação do Estado de Israel. E a análise dos materiais que a gente viu sugere que essa não aceitação da partilha pelos vizinhos árabes e pelos palestinos é que formaliza o início do conflito como a gente conhece hoje, a questão palestina. Exatamente. Ali a coisa aí escala de vez. E falando em escalar, as fontes detalham uma série de guerras, né? Aqui a coisa fica tensa mesmo. Sim, muitas. A Guerra de Independência, logo em 48, 49, depois a crise de Suez, em 56, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que é crucial. Crucial. É aí que Israel ocupa a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, colinas de Golã, Sinai. Muda o mapa completamente. E ainda teve a Guerra do Yom Kippur em 73. Pois é. Além dessas guerras entre estados, tem as intifadas, levantes populares palestinos. Os textos deixam claro o objetivo, né? Lutar contra a ocupação israelense que começou em 67. Isso, e buscar a criação de um Estado palestino. A primeira intifada, de 87 a 93, e a segunda, que começou em 2000, são marcos disso. No meio desse turbilhão todo, os materiais também destacam algumas tentativas de paz. Camp David, em 79. Sim, importante. Mediação dos Estados Unidos com Jimmy Carter levou ao Tratado de Paz entre Egito e Israel. O Egito reconheceu Israel e Israel devolveu a península do Sinai. Foi um passo grande. Sem dúvida. E depois vieram os acordos de Oslo, nos anos 90, 93 a 95. Entre Israel com Yitzhak Rabin e a OLP, do Yasser Arafat. E da Cisjordânia. Mas é interessante, né? Algumas fontes que a gente leu pareciam mais otimistas sobre Oslo no início. Sim, havia uma esperança. Mas outras fontes já apontavam, assim, os problemas, os desafios enormes para implementar aquilo na prática. No fim das contas, a maioria concorda que não trouxe a solução definitiva, né? Não, longe disso. Os pontos mais difíceis, como Jerusalém, refugiados, fronteiras, assentamentos, ficaram para depois e nunca foram resolvidos. Então, como é que os materiais descrevem o cenário hoje? O que tudo isso significa agora? Olha, Israel aparece como um estado forte, consolidado, sabe? Potência militar e econômica na região,
normalizando relações com vários países árabes recentemente. E a Palestina? A Palestina tem aquele status de Estado observador não membro na ONU desde 2012. Mas, no terreno, a situação é muito fragmentada. Como assim? A faixa de Gaza, por exemplo, Israel desocupou em 2005, mas quem administra é o Hamas desde 2007. E as fronteiras são controladas por Israel e Egito, um bloqueio severo. Entendi. E a Cisjordânia? A Cisjordânia é um quebra-cabeça. Tem área sob administração da ANP, mas com muita presença militar israelense, assentamentos judaicos que continuam crescendo. Um dos mapas que a gente viu mostrava bem isso, né? O muro, os assentamentos, cortando o território. Exatamente. Dificulta demais qualquer ideia de um Estado palestino viável e contínuo ali. E ainda tem as colinas de Golã tomadas da Síria lá, em 67. Que Israel anexou, né? Anexou, mas sem reconhecimento internacional amplo. Os Estados Unidos reconheceram em 2019, mas foi uma exceção. E Jerusalém? Ah, Jerusalém, cidade sagrada para 3 religiões, o coração da disputa. Israel controla a cidade toda desde 67, declara como sua capital indivisível. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como capital do futuro estado deles. E os Zizoué também reconheceram reivindicações israelenses sobre Jerusalém como capital em 2017, né? Gerou muita controvérsia. Muita. E isso nos traz aos eventos mais recentes, que também estavam nas notícias que analisamos. O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Isso, a declaração de guerra de Israel ao Hamas logo depois, a ofensiva em Gaza, a crise humanitária. Teve aquela breve trégua mediada pelo Catar, troca de reféns por prisioneiros. Sim, mas logo as hostilidades recomeçaram em dezembro. E esse evento, como as análises históricas sugerem, não surgiu do nada, né? De jeito nenhum. Ele está totalmente conectado a essa longa história de décadas de conflito, ocupação, falta de solução política, desespero. Levanta de novo aquela pergunta difícil que vários textos debatem. Ainda existe caminho para a paz? Quais seriam? Uma questão muito complexa e com respostas cada vez mais difíceis. Bom, para a gente recapitular então o essencial dessa análise. A questão palestina é fruto de um processo histórico longo, com raízes antigas, eventos-chave no século XX, tipo a criação de Israel, as guerras. E hoje a gente tem um cenário super complexo, fragmentado. Enfim, esperamos que essa organização das ideias do material ajude o pessoal que está se preparando. Fica a reflexão final, né? Baseada na diversidade de visões que a gente viu nos materiais. Para entender esse tema tão difícil, é preciso olhar para as várias narrativas, para os detalhes da história. Só assim, para tentar compreender os desafios de hoje e a enorme dificuldade de se encontrar um caminho para uma paz justa e duradoura. Perfeito. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima. Até mais!